A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao Tribuna Teológica, mais uma vez aqui gravando um vídeo nessa tarde, ok? Eu gostaria aí de falar com vocês sobre um tema hoje, que é acerca da importância do estudo da teologia, ok? Será que estudar teologia é realmente importante? Será que o estudo da Bíblia, de bons livros, é realmente importante para a nossa comunhão com o Senhor? É isso que a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre isso, né? Eu gostaria de estar comentando sobre essas coisas com os irmãos. Bem, meus irmãos, por muito e muito tempo na nossa cultura, não só na nossa cultura, mas também na cultura de outros países, as pessoas começaram com um pensamento, esse pensamento surgiu na cabeça de muitas pessoas, de que a teologia não seria tão importante assim, ok? Elas começaram com o seguinte pensamento: ler a Bíblia não é tão importante, estudar teologia não é tão importante assim. Esse tipo de pensamento levou muitas pessoas à frieza espiritual, levou muitos líderes à frieza espiritual e levou também necessariamente muitas igrejas à frieza espiritual e ao desvio. Algumas dessas pessoas até mesmo apostataram da fé por causa dessa negligência com o estudo da palavra de Deus. E veja, com o estudo da palavra de Deus, eu não estou nem falando ainda no começo desse vídeo em relação ao estudo de bons livros cristãos, mas eu estou fazendo referência primeiramente apenas ao estudo da palavra de Deus, ao estudo da Bíblia, ok? Então, veja bem, existem hoje em muitas igrejas, até mesmo alguns pastores e líderes cristãos que não leem as Escrituras. E isso é uma coisa que deveria nos preocupar, na verdade, porque é muito preocupante um líder que se diz cristão, mas que não lê as Escrituras, ou uma pessoa que se diz cristã e não lê as Escrituras. Então, veja bem, o estudo das Escrituras é muito importante para nós. O próprio Deus fala nas Escrituras que nós devemos conhecê-lo, ok? Nós devemos ter comunhão com Ele. O próprio salmista Davi, por exemplo, nos Salmos, ele dizia muitas vezes que amava a palavra de Deus. É ele que diz que lâmpada para os pés dele, né, era a palavra de Deus e luz para os caminhos do salmista, né? Então, nós deveríamos prezar por isso, por ler a palavra de Deus, não somente por ler, mas estudar a palavra de Deus verso após verso, livro após livro, para descobrir a vontade de Deus, para descobrir aquilo que Deus tem para falar com a gente, ok? É por isso que a teologia é tão importante. Agora, Alessandro, será que a teologia, quando eu estudo a teologia bíblica, sendo pela Bíblia, ou por curso de teologia, ou seja lá o que for, porque existe uma diferença, existem pessoas que são autodidatas, que estudam por si mesmos, e outras pessoas que têm mais facilidade em estudar com professores, ok? Mas de qualquer forma elas estão fazendo teologia. E seja você um membro comum ou um líder, de qualquer forma você faz teologia, porque quando você pensa em Deus, você já está fazendo teologia, ok? Teologia nada mais é do que o estudo da pessoa de Deus. Através da teologia nós tentamos estudar o caráter de Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Deus, ainda que nós não consigamos entender tudo completamente. Mas é um estudo. E conhecimento de Deus, veja bem, conhecimento de Deus é uma coisa que vai continuar até mesmo na eternidade, porque na eternidade o nosso trabalho lá será conhecê-lo cada vez mais e cada vez mais, porque Deus é infinito, Ele não pode ser conhecido de forma plena, ok? Então, imagine só, nós ficaremos milhões, bilhões, trilhões de anos conhecendo o nosso Deus, ok? Conhecendo Ele. E quando a gente pensar que o nosso conhecimento sobre Ele acabou, a gente vai estar muito enganado, porque a grande verdade é que vai dar para a gente conhecer muito mais Ele ainda, do nosso Deus, ok? Então, muitas pessoas hoje perguntam: pastor, como que eu posso saber a vontade de Deus para minha vida? Né? Pastor, como que eu posso se preparar para o ministério? Pastor, como eu posso ter mais comunhão com Cristo, mais comunhão com Deus? E a resposta para essas coisas é uma só: através da leitura das Escrituras e da comunhão com Deus. Hoje eu estou falando da leitura bíblica e depois eu vou estar falando sobre oração, mas, irmãos, a leitura bíblica é essencial. Veja bem, para você que quer aprender a orar, por exemplo, onde você vai buscar? Nas Escrituras. Para você que quer aprender como consagrar sua vida a Deus, onde você vai procurar? Nas Escrituras. Para você que quer saber o que é a santidade de Deus,
Você vai procurar nas Escrituras. Então, a Escritura, ela tem que ser central. E a Reforma Protestante, quando ela veio, né? Aliás, a gente vai estar fazendo esse ano aí o aniversário da Reforma, né? Ela vai estar fazendo 500 anos de Reforma Protestante, né? Quando eles fizeram a Reforma, quando os reformadores vieram a trabalhar em prol disso, né? Quando Martinho Lutero chegou lá e pregou as 95 teses no Castelo de Wittenberg, né? Ele tinha como objetivo reformar a igreja da qual ele fazia parte, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele tinha como objetivo reformar tudo aquilo, Martinho Lutero. Mas aí, como a igreja não aceitou todas as coisas que ele queria fazer, ele foi expulso da igreja e começa daí então o protestantismo. E o que o protestantismo vem tentar fazer? Ele vem tentar fazer com que o povo volte às Escrituras, ok? Irmãos, na nossa época nós precisamos fazer isso também. E é nesse sentido que eu digo que a igreja de hoje precisa de uma reforma. Porque muitas vezes a igreja de hoje é composta de pessoas que não dão a mínima para as Escrituras, ok? Elas têm as Escrituras, elas andam com as Escrituras debaixo do braço. Se você for na casa de alguns crentes, você vê até 10 exemplares das Escrituras, mas elas não leem as Escrituras, elas não se importam em saber a vontade de Deus através das Escrituras. E como eu sei a vontade de Deus? Através da Bíblia Sagrada, ok? Então, no nosso canal, Tribuna Teológica, há uns vídeos atrás, eu coloquei um vídeo lá que mostra para você, por exemplo, alguns planos de leitura bíblica que você pode usar, ok? Eu uso atualmente um plano de leitura bíblica, que é um aplicativo que eu baixei no meu celular, e o aplicativo, ele me avisa todo dia qual capítulo eu tenho que ler. Isso é muito bom, excelente, porque ainda que você se esqueça por muita correria no seu dia, o aplicativo vai te avisar e você vai conseguir ler e fazer a sua leitura. Então, ler as Escrituras, estudar as Escrituras é importantíssimo para o seu crescimento espiritual. Não tem como você ter comunhão com quem você não conhece. Por exemplo, não tem como eu ter comunhão com a minha esposa se eu não conhecê-la. Eu tenho comunhão com ela por quê? Porque eu conheço ela. Então a nossa comunhão é viva por causa disso. Então, para que você tenha comunhão viva com Jesus Cristo, você tem que ler as Escrituras. Veja bem, um dos versos mais mal compreendidos dos nossos dias é o verso que estaria em 2 Coríntios 3,6. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele está falando aqui de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E aí vem a seguinte frase: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meus irmãos, algumas pessoas pegaram essa parte do versículo para dizer que o muito estudar mata a pessoa. Isso está errado, não é isso que o texto está dizendo, né? Muitas pessoas usam esse versículo, por exemplo, para dizer que teologia demais mata a pessoa, ou que teologia demais esfria a pessoa, ou que você ser ortodoxo demais, ler as Escrituras demais, estudar demais, vai esfriar você e vai fazer você morrer. Irmãos, não tem nada a ver, porque o que acontece, e se você estuda a Bíblia seriamente, você já comprovou isso, é totalmente contrário. Você não estuda e morre. Quando você estuda e quer conhecer a Deus, a única coisa que morre é a sua carne pecaminosa. E você vive, porque você está aprendendo de Deus. Você está estudando para Deus, estudando para que o Senhor seja honrado. Ok? Então, muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, mas a letra mata, pastor. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porém, o versículo, quando ele é tirado do contexto, né, ele pode virar até mesmo heresia como essa. Então, tem muitos líderes que pensam assim, tem muitas pessoas que pensam assim, tem muita gente hoje que está ensinando jovens e adolescentes da sua igreja a não estudarem tanto, porque se você estudar muito, isso vai matar você. Mas o que acontece é o contrário. O estudo bíblico, o estudo das Escrituras, o estudo da teologia e dos temas teológicos, ele faz com que você tenha mais zelo pela palavra de Deus. Você tendo mais zelo pela palavra de Deus, o que acontece? Você começa a ter mais comunhão com Ele. Você começa a imitar um Deus que também é um Deus zeloso e que quer ter comunhão com você. Ok? Então, pastor, o que esse versículo está dizendo então? Veja bem, quando Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está simplesmente aqui fazendo uma comparação entre a lei e a graça, entre os tempos da lei
e o tempo agora de Cristo, entre uma aliança e a outra aliança, ok? Na antiga aliança, o que mandava? Era a letra, era os mandamentos que os homens, por um acaso, né, não conseguiam cumpri-lo, ok? Então, todas as pessoas que tentavam seguir aqueles mandamentos, entre aspas, de certa forma tentavam, mas no fim morriam, porque não conseguiam, ok? Eles não conseguiam. Até mesmo as pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas pela fé. Depois eu vou estar explicando mais sobre isso num vídeo separado, mas elas eram salvas pela fé no Messias que ainda iria vir, ok? E nós somos salvos pela fé no Messias que já veio, ok? Então, quando Paulo fala aqui que nós somos agora ministros de uma nova aliança, é porque também existia uma antiga aliança. E essa antiga aliança, segundo ele aqui no texto de 2 Coríntios 3,6, essa antiga aliança ela era regida pela letra. E a letra, ela matava. Por quê? Porque ninguém conseguia segui-la. Ninguém era salvo pela obediência à letra, pela obediência à lei, com todos os seus mandamentos. Ninguém era salvo assim. Pelo contrário, as pessoas eram salvas pela fé, porque criam em Deus, porque criam nas promessas de um Messias que havia de vir. E o texto diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ou seja, agora com Jesus, quando Jesus veio, Jesus, que a Bíblia, Colossenses vai chamar ele da realidade, né? Colossenses vai falar, por exemplo, que as coisas antigas são sombras de uma realidade que havia de vir, que é Jesus, ok? Então, a realidade é Cristo. Quando a realidade vem também com uma nova aliança. Jesus vem para instituir uma nova aliança, que é regida agora, não mais pela letra, mas pelo Espírito, ok? E aí ele diz, porque a letra mata, ou seja, a lei mata, mas o Espírito, ou seja, o Espírito da nova aliança agora, que para nós que vivemos no tempo da graça, ele nos traz vida, ok? O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que todos aqueles que hoje andam querendo ser salvos pela obediência à lei do Antigo Testamento, não encontrarão vida, mas sim morte, porque eles não conseguirão obedecer por eles mesmos, entendeu? Eles necessitam de outra pessoa para obedecer por eles, que no caso é Jesus, ok? Então a justiça de Jesus é imputada a nós quando ele obedece o seu Pai. Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus faz aquilo que nós não conseguimos fazer, ok? Então é nesse sentido que a letra mata, então. Mas o Espírito, que é o Espírito da graça, né? O Espírito de Cristo, o Espírito agora da nova aliança, que é o próprio Cristo, ele vivifica, ele traz vida, de modo que todo aquele que obedece a Cristo tem a vida eterna. E é por isso que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Você está vendo? Não é isso que o versículo diz, não é isso que as pessoas dizem, né? Ah, a letra mata, você não pode estudar muito porque a letra mata. Não é isso, irmãos, que o versículo diz, sinceramente. Não é isso não, tá bom? E o que acontece, eu já disse aqui, vou dizer mais uma vez, é totalmente o contrário do que as pessoas dizem. Quando você mais estuda e mais conhece seu Deus, você começa a amá-lo mais. Você ama Ele por conhecimento, né? E fazendo o que Ele mesmo diz na sua palavra, que é o dever de buscá-lo e conhecê-lo, de buscá-lo enquanto ele se pode achar, ok? Então que Deus abençoe você, que você guarde essa palavra no seu coração, estude sim as Escrituras, ok? Jovem, você que está aí vendo esse vídeo, né? Estude as Escrituras, leia a Bíblia, ok? Acompanhe os vídeos desse canal. A nossa intenção aqui é levar teologia para as pessoas que muitas vezes não têm condições de pagar um curso de teologia, ok? Então nós vamos analisar livros, nós vamos ler juntos, estudar juntos a fim de crescer uns com os outros, ok? Eu cresço com você, vocês crescem comigo, você cresce comigo através dos vídeos e através dos comentários e críticas e sugestões, eu cresço com vocês também, e assim a gente vai crescendo, se aperfeiçoando e indo cada vez mais ao encontro do nosso Senhor. Ok? Então, quando uma pessoa disser para você, pastor, eu não vou estudar, ou não estude, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, você já vai saber o que falar para ela. Não, a letra aí fala da lei, a lei mata, mas o Espírito de Cristo, o Espírito da nova aliança, ele vivifica, ele traz vida e vida eterna. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, então, em nome de Jesus Cristo.